palavra do Senhor nos diz assim, a minha tradução é revista e atualizada, e a partir do versículo 12 do capítulo 4 de Gálatas, nos diz assim a palavra do Senhor. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado por tudo que nós já pudemos fazer para o Senhor, Pai. Que tenha sido um estudo, cânticos, adoração, voltada a engrandecer ao Senhor, Pai. Pedimos a iluminação do Teu Espírito agora para o entendimento desse texto, a compreensão correta da Tua palavra, para que possamos viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós carecemos que o Teu Espírito Santo nos esclareça a verdade da Tua palavra, Pai. Obrigado pela bênção de estarmos aqui reunidos. Obrigado por podermos cantar, por podermos ler a Tua palavra, por podermos orar, confessar os nossos pecados, contribuir. Mas queremos, Senhor Deus, também pedir as bênçãos do Senhor agora, no momento da mensagem, Senhor Deus. Fala no nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo fala aos cristãos aqui de Gálatas algo importantíssimo com relação à vida em comunidade, à vida de igreja. Como Paulo diz aos irmãos da Galácia que em um momento eles estavam felizes, estavam desfrutando de sacrifício. Eles fizeram sacrifício por Paulo. Isso era uma bênção, isso traz alegria. Mas ao mesmo tempo, ao dar ouvidos a outras doutrinas, a darem ouvidos aos judaizantes, ainda que eles não tenham sido citados aqui, a darem ouvidos a pessoas que queriam, na verdade, dividir, Paulo se vê perplexo, se vê sem palavras, a ponto da unidade da igreja, rapidamente, ela poder ser abalada, né? E eu vejo no texto de Gálatas algo muito comum a nós, né? Algo para nos dividir, rapidamente acontece. Um mal entendido, uma palavra mal colocada, né? Uma comunicação mal feita, né? Ela pode ser ali um estopim, né? Para uma divisão, para criar rancores, para isso se tornar raiz de amargura, e a gente passa a lutar contra aquilo ao qual Jesus pagou na cruz, que é a nossa união, a nossa unidade, a igreja, né? É tão marcante isso que Paulo fala que os cristãos, aqueles que foram salvos, eles são conhecidos por Deus, como nós vimos, e não mais escravos do engano. Ele diz isso logo no versículo 8 ao 11, que foi alvo da nossa meditação na semana passada. No passado, vocês não conheciam a Deus. Ele diz isso no versículo 8. No passado, vocês eram idólatras. No passado, vocês serviam a vocês mesmos. Vocês serviam aos deuses. Ou seja, vocês eram escravos dos próprios desejos de vocês. Vocês não tinham essa liberdade, como eu disse a você, ele passa a trazer esse tema, né, de liberdade cristã. Ele diz, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses. E vocês eram escravos deles. Só que esses deuses eram enganos. Eram enganos. E vocês não tinham esse relacionamento com Deus porque vocês não conheciam a Deus.
mas vocês agora conhecem, vocês desfrutam de uma experiência com o Senhor. O Senhor salvou vocês. Antes vocês eram escravos, mas agora vocês são conhecidos de Deus. Por isso que ele enfatiza a luta contra o retrocesso. Que ele diz lá, vocês estão voltando outra vez ainda às práticas do passado. Vocês são salvos. Nós somos igreja. Então, não voltem a servir esses enganos. Vocês querem servir ao engano da religiosidade. Esses enganos fracos, esses rudimentos que ele traz ali, fracos e pobres que não têm poder nenhum, vocês querem se escravizar. Voltar àquelas práticas de guardar dias, de guardar meses, tempos, anos. Vocês querem voltar a isso, sendo que vocês foram libertos disso? Vocês querem voltar para esse engano que não traz a vocês essa vida com Deus? Eu receio, ele diz no versículo 11 que eu tenha trabalhado em vão. Todo esse empenho, toda essa dedicação, né, de falar, de explicar, de me dedicar a vocês no ensino correto, da única verdade, vocês estão querendo voltar ao passado? Vocês são crentes. Vocês são salvos. Vocês não conheciam a Deus, hoje vocês conhecem. Nós refletimos muito sobre isso, essa questão de quando cristãos que foram convertidos começam a olhar para o passado com uma certa, entre aspas, saudade. Práticas das quais eram escravos, hoje libertos em Cristo. Eu disse a você, fiz essa aplicação, né? Muitas pessoas falavam, você vai ser crente? Você vai ser aprisionado, você não vai poder fazer isso, poder fazer aquilo. Não, queridos. Na verdade, quando você conhece o Senhor, você é livre. Por quê? Porque você tem o poder de escolha. O que eu digo com poder de escolha? Você pode olhar para aquilo e falar assim, isso é errado, eu não vou fazer. Quando você é escravo do pecado, você faz aquilo porque é natural a você. Faz parte do teu coração fazer o que é errado. Quando você conhece a verdade confronta o teu pecado e você fala assim, peraí, eu não vou fazer. Eu decido não fazer porque eu quero obedecer a Deus. Isso é liberdade. Paulo diz, vocês de libertos, agora vocês estão querendo voltar a escravizar-vos. Eu receio que tenha sido em vão. E agora, queridos, Paulo, parece de algo, essa fala de Paulo, do versículo 12 ao versículo 20, quando, não sei se você percebeu na leitura, mas parece algo emocional de Paulo, assim, sabe? O coração de Paulo realmente está apertado, mas ao mesmo tempo, esse coração pastoral de Paulo deseja algo para com os Gálatas. Paulo já diz que os Gálatas são insensatos, capítulo 3, no início do capítulo 3, versículo 1. Ele diz no versículo 15 do capítulo 3 que eles são irmãos. E nessa porção, não é comum para Paulo trazer a expressão filhos. Né? Não é comum. Quem usa essa expressão comumente é João. Eu estou que na sua primeira carta ele usa essa expressão de filhinhos. Né? Ele usa muito essa expressão. Paulo diz que os Gálatas são filhos. Só que filhos agora que estão fazendo com que ele tenha novamente dores de parto. Olha a metáfora da qual ele usa. Né? Tamanha perplexidade que o apóstolo está aqui. Queridos, eu não sei o que você pensa ou enxerga do que é a igreja. Né? Às vezes muitas pessoas passam anos no evangelho e entendem que igreja é somente um local onde ela se reúne com algumas pessoas para cantar, para contribuir, para ouvir um estudo, para ouvir uma pregação, e ela vai lá às vezes, né? E quando ela não vai, não é tanto pesar não ir, não, porque assim, é só um local, é só uma reunião. Pessoas que pensam a igreja dessa forma, né? Tem outros que são mais extremistas, veem a igreja como um clube, né? É uma associação, estou associado, né? À Igreja Batista do Dom Pedro. Então eu tenho aquela associação lá de alguns irmãos, então eu tenho determinados comportamentos que eu preciso praticar para eu continuar na associação. Porque senão eu vou sair da associação. E rapidamente mudam de associação, porque a igreja é só uma associação. Não é um compromisso.
Não há uma vida com a igreja. É só uma associação. Ele vai para outra associação. A outra associação tem uma música melhor. A outra associação tem uma estrutura melhor. A outra associação tem isso ou aquilo. Mas ele não consegue vivenciar. E esse é o verbo que eu quis trazer para nós pensarmos hoje. Vivenciar é viver de maneira mais profunda. Vivenciar é viver de maneira mais profunda a igreja. Paulo, ele está tão perplexo aqui, né, com relação aos irmãos da Galácia, a ponto dele falar, peraí, vocês já foram salvos, vocês são conhecidos de Deus, vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a outros deuses, hoje vocês entendem que não é mais a religiosidade ela é vazia, não adianta você ter cumprimento de regras, é uma vida com Deus, vocês são filhos de Deus hoje, mas, queridos, relacionalmente, comigo, vocês fazem de uma forma, e rapidamente, por estarem sendo influenciados por outras pessoas, que não amam vocês, eles não amam vocês, vocês rapidamente estão deixando, agora de amigo eu sou inimigo. Porque eu estou falando a verdade para vocês? Mas o coração pastoral de Paulo me chama a atenção nesse trecho das Escrituras, que ele tinha um objetivo. E o objetivo é fundamental para a nossa vida, queridos. Porque o objetivo de Paulo era que Cristo fosse formado na vida daqueles irmãos, na vida de cada um deles, na vida da igreja da Galácia. Então, quando Paulo faz citações, por exemplo, em Coríntios, de que ele se empenha, né? Ele se gasta, ele usa essa expressão, né? E eu me deixarei gastar, isso é maravilhoso. Porque no contexto de igreja, nós nos gastamos. Nós nos dedicamos. A palavra é essa que nós vamos ouvir aqui nesse trecho, né? Agora, eu volto à pergunta que eu fiz a você. Como você pensa a igreja? Talvez para você, a igreja não seja um clube. Você entendeu que não é um clube, né? Mas rapidamente, uma mudança para você é natural. Se há algo que tem que pesar para você, é mudança de igreja. Porque são pessoas que você tem relacionamento. Por isso que há mudanças legítimas e mudanças não legítimas, né? Eu sempre falo para aqueles irmãos que estão chegando à nossa igreja, e eu não coloco, não sei se os irmãos já perceberam isso, eu não coloco um tempo, né? Olha, você vai ficar aqui caminhando com a gente uns 3 meses, depois de 3 meses, eu não coloco isso. Eu falo assim, conheça a nossa igreja. Porque você vai ver o que o seu pastor está pregando. Você vai conhecer a família do seu pastor. Você vai saber o que o seu pastor pensa. Você vai saber o que seus irmãos pensam. Você vai saber o que as suas irmãs pensam. Você vai saber como é que a igreja caminha. O que norteia a igreja. Como é que é o culto. Como eles fazem o culto. Como é que eles ministram a ceia. Como é que são os ajuntamentos informais dessa igreja. Por quê? A partir do momento que eu decido me tornar membro dessa igreja, eu faço parte dessa família. Eu não estou ali para assistir culto. Eu estou para participar. Eu me envolvo com eles. Eu amo a eles. Eu oro por eles. Por isso que eu fico muito feliz, depois desse tempo, acontece de lá para cá, né? A pessoa é bem acolhida, esse é um dever nosso, e nós deixamos a porta aberta para que ela fique à vontade de nos conhecer. E o que eu digo de lá para cá? A pessoa fala, pastor, eu quero estar com vocês. Eu quero caminhar com vocês. E eu agradeço a Deus. Irmãos que têm se agregado a nós. São irmãos que literalmente agregaram a nós. Chegaram chegando. Para estar junto conosco. Para caminhar junto conosco. Irmãos que também, assim como o doulos, né? O servo ali, o remador. Irmãos que também pegam no remo. Para remar junto. E é isso. E assim nós vamos caminhar como igreja. E aí vem aquelas perguntas. Pastor, mas se a igreja crescer? Se a igreja crescer, eu não sei, né? Mas nós vamos continuar lutando para ter essa comunhão, essa unidade doutrinária, relacional, esse pensamento bíblico sadio. Eu conto com você. E nós vamos caminhar dessa forma. É assim que é a igreja. Agora, Paulo está aqui diante dos irmãos, ele diz assim, irmãos da Galácia, vocês estão ouvindo os judaizantes, vocês estão nessas práticas, querendo essas práticas de dias, meses e anos. Eu vim dessa prática. Eu sou judeu.
Eu já vim disso. Eu já disse a vocês me conhecem muito bem. Vocês sabem da minha conversão lá na estrada de Damasco. Eu fui um perseguidor da igreja. Deus me esclareceu. Deus me deixou claro, me fez ficar cego para poder enxergar. Foi isso que aconteceu na conversão de Paulo. Deus mudou a minha vida. Hoje, eu com vocês tenho o mesmo relacionamento, não há barreiras. Inclusive, quando Pedro tentou se levantar ali para se afastar, Barnabé também foi levado por essa história da comunhão, Paulo repreendeu face a face. Isso que a carta aos Gálatas diz. Então, sede qual eu sou. Por quê? Eu também sou como vocês. Nós somos um. Se nós queremos vivenciar mesmo, ter esse viver profundo da igreja do Senhor, até Cristo ser formado em nós, nós entendemos que é a unidade. Pastor, você vai falar de novo da divisão? Eu vou falar de novo, irmãos. Não pode ter divisão. O texto que foi lido inicialmente aqui para os irmãos de Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 22, entre ele está dizendo que Cristo é a nossa paz. Cristo nos aproximou Deus nos aproximou pelo sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz, a qual de ambos ele fez um. Ele derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Essa parede de separação não existe mais para quem é cristão. Não existe mais. Como nós cantamos, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Nós somos um no amor de Jesus. Essa verdade bíblica da qual nós precisamos vivenciar. Esse viver profundo de desenvolver a unidade. Não seja você um criador de barreiras. Há pessoas que acham que o seu jeito precisa ser aceito por todos e não precisa ser aceito por todos. Porque se é pecaminoso, isso precisa ser tirado da sua vida. Porque nós todos estamos caminhando para a santidade, nós estamos querendo ser formados à imagem de Cristo. Então, o que Cristo é? Santo. Então, eu preciso ser santo como Ele é santo. A Bíblia nos instrui a isso. Então, não é o seu jeito que vai nortear como a igreja vai caminhar. Não, queridos. A Bíblia vai nortear como os cristãos vão viver. E a partir daí você fala, peraí, isso é pecado. Esse meu jeitão está errado. Mas eu fui criado assim. A minha realidade é assim. Eu sempre fui assim. Pois é. Então, você está querendo viver como você era outrora. Não. Se está errado, pastor, meu jeitão, mas meu jeitão está erradão. Então, se seu jeitão está erradão, você precisa... Não deu para rimar com ão, precisa mudar. Né? Eu falei, como é que eu vou fazer um com ão aqui? Não dá agora, né? Precisa mudar. Por quê? Porque é a unidade. Eu preciso estar unido a você. Respeitando, sim, a sua intimidade. Mas nós lutamos pela unidade. Nós temos diversidades de dons, diversidade de pessoas, diversidade de conhecimentos, diversidade de nacionalidades, mas nós somos um em Cristo. Paulo fala, irmãos da Galácia, seja como eu. E é interessante que no grego, essa última frase, como foi traduzida, é exatamente isso. Eu suplico a vocês isso. Eu peço a vocês isso. Gente, eu peço com muita intensidade. Eu suplico para que nós sejamos um. Eu era um judeu perseguidor da igreja, o Senhor me mudou. Hoje eu me fiz gentil com vocês. Ao passo que judeus convertidos, gentios convertidos são irmãos. Então nós somos um. Porque vocês não me fizeram mal. Em nada vocês me ofenderam. Nós já desenvolvemos essa unidade, nós já vivemos essa unidade, mas nós precisamos, além de desenvolver essa unidade, para a gente poder vivenciar o que é realmente igreja, nós precisamos desfrutar da verdadeira comunhão. Lembra que eu disse aqueles exemplos? Pode ser um clube, pode ser uma associação, onde eu vou estar, depois eu me associo em outro lugar. Não, queridos, é desfrutar de irmãos que têm pecados como você, de irmãos que têm pecado como eu. Como é que a gente consegue viver unido dessa forma? Só pelo Espírito Santo do Senhor. Porque Ele norteia o meu pensamento, o meu comportamento, o seu comportamento. Entende que não tem aquela ideia do que eu sou crente, eu sou assim mesmo, então os irmãos têm que me aceitar como eu sou. Não, queridos. Se o seu jeitão causa barreiras, você precisa mudar o seu jeitão.
Se o seu jeitão não reflete Cristo, você precisa mudar esse seu jeitão. Se você não é amável, você precisa ser amável. Se você é mal educado, você precisa ser educado. Se você é irado, você precisa lutar contra essa ira. Se você é tímido ao extremo, você precisa lutar contra essa timidez. Se você é egoísta, você precisa pensar no outro. Se você é orgulhoso, olhe para a cruz. Olha o que o nosso Salvador fez. Não tem espaço para esses egos no meio da igreja. Não tem espaço para isso, queridos. Porque imagina o irado, o egoísta, o orgulhoso, o mentiroso, lutando contra os seus pecados, porque eles são convertidos. Ele fala, peraí, eu preciso ser unido com os meus irmãos. Isso é vivenciar a igreja. Longe da ideia de clube, longe da ideia de associação. Povo salvo pelo sangue de Cristo. Olha o que ele diz, versículo 13 e 14. E nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que estava acontecendo aqui, queridos? Não se sabe qual era essa enfermidade de Paulo. Algumas coisas são colocadas. Alguns creem que ele tinha algum problema nos olhos, devido a ter ficado cego com a sua conversão, né? Então, algum problema na vista dele pode ter sido isso. Inclusive, na colocação que eles fazem de teria me dado, né, eles teriam arrancado o próprio olho para me dar. Mas não é uma afirmativa. Outros acreditam que poderia ser malária. Porque aquela região de Perge da Panfilha, região essa ali da região da Galácia, estava tendo um surto de malária. Então, Paulo pode ter contraído malária, e quando ele estava com os irmãos da Galácia, ele estava muito fraco, né, debilitado. Então, pode ser. Outros até colocam aquele acontecimento em Listra, onde ele foi apedrejado. Então, talvez algumas feridas do apedrejamento. Ou seja, não sabemos qual era a enfermidade deste momento citado por Paulo. Mas ele diz que essa enfermidade era algo que marcava a carne dele. Ou seja, o corpo dele. Era o que era assim, evidente, era visível, né? A ponto dessa enfermidade fazer com que os Gálatas pudessem sentir nojo de Paulo, desprezo de Paulo, não esquecendo que no pensamento grego, queridos, né, e até no judaico, né, alguma doença pode arremeter alguém que está mal com os deuses, né? E Paulo pregando o evangelho a eles, então Deus está pesando a mão com ele. Olha o jeito que ele está, enfermo dessa forma. Mas acontece que o foco não está na enfermidade. O foco não está na tentação a qual essa enfermidade podia fazer com os Gálatas, a ponto deles até desprezarem Paulo, e essa ideia do desgosto é realmente sentir nojo. Esse desgosto é a ideia de cuspir fora, essa ideia do desgosto. Então, essa repulsa que eles poderiam sentir, mesmo não sabendo qual era a enfermidade, esse desprezo, esse deixar Paulo de lado por causa dessa enfermidade, não aconteceu com os irmãos da Galácia. Eles não fizeram isso. Pelo contrário, essa é a ideia do antes aí. Eles, ao invés de ter nojo, desprezo, como que eles receberam Paulo? Como um mensageiro de Deus. Eles receberam Paulo como o próprio Cristo. Olha a demonstração de amor, queridos. Então, ou seja, ele está sofrendo, eu acolho. Ele tem uma enfermidade que, a princípio, você olha, você pode falar assim, nossa, isso pode me dar uma repulsa? Não, mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Então, essa enfermidade não pode criar barreira entre mim e ele. Nós somos irmãos. Então, esse desfrutar de verdadeira comunhão, né, exige de nós essa dedicação, da qual Paulo vai trazer daqui a pouco, esse pensamento. A ideia de falar assim, peraí, ele é meu irmão. Ele está passando dificuldade, tá, eu devo acolhê-lo. Eu não devo elevá-lo, né, a ponto de atrapalhar. Porque, queridos, nosso coração é tão enganoso que até nas nossas debilidades nós pensamos somente em nós mesmos. É tão
tão triste isso, mas há pessoas que desfrutam. É estranho o que eu vou dizer para você, mas é verdade. Tem pessoas que desfrutam da tragédia para serem assistidas. Tem pessoas que desfrutam daquele momento de dor para ser o centro das atenções. Um momento de dor, pois é. Eu não estou falando que nós não temos que consolar, nós devemos consolar. Não estou falando que nós não devemos cuidar, nós devemos cuidar. Mas ninguém é o centro das atenções. O único centro a ser adorado no nosso meio é Cristo Jesus. Nós devemos ter sabedoria com isso. Não é à toa que lá na carta de Paulo aos Coríntios, aliás, na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que havia viúvas no meio lá deles. E as viúvas deveriam ser cuidadas. Mas Paulo usa um termo tão interessante com relação às viúvas, ele fala, as verdadeiramente viúvas. Aí você começa a pensar, peraí, verdadeiramente viúvas? Então tem marido que estava meio morto ou meio vivo? Né? Ah, não era isso, né? O que significava verdadeiramente viúvas? Aquelas que não tinham os filhos para cuidar. Aquelas que não podiam se suster. Essas eram verdadeiramente viúvas. Fora disso, a igreja não deveria fazer esse tipo de trabalho. Então essas são as verdadeiramente viúvas. Então há princípios norteadores. Contudo, nós cuidamos uns dos outros. Eu vejo isso acontecer no nosso meio e me alegro. Eu vejo isso acontecer e me alegro. Há pessoas que estão cuidando de outras pessoas. Emocionalmente, às vezes fisicamente, espiritualmente. Que bênção isso, queridos. Porque é assim que deve ser. Paulo está dizendo que os irmãos da Galácia fizeram isso. Essa enfermidade que poderia causar uma repulsa entre nós, não causou. Vocês me receberam como mensageiro de Deus, como o próprio Cristo, como o Salvador. Então, vocês demonstraram essa unidade maravilhosa. Vocês se dedicaram a mim. Olha o versículo 15. Que é feito da vossa exultação? Pois eu dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, por isso alguns acreditam que era uma enfermidade, né, nos olhos, porque tem essa expressão, né, diz que eles arrancariam os olhos. Só que a questão, queridos, que isso também, alguns defendem que havia um provérbio que dizia isso. O foco aqui está, não era na enfermidade, é no sacrifício. Imagina alguém tirando o olho para dar para o outro, para que ele tenha o benefício e não eu. Olha isso. Paulo diz, vocês me trataram de tal forma, me receberam como anjo, a ponto de vocês se dedicarem a mim. A ponto de tamanho amor, que vocês iam fazer um sacrifício por mim. Essa metáfora que ele está utilizando. A ponto de vocês falarem assim, o que eu posso fazer para que Paulo seja beneficiado? Isso é vivenciar a igreja, queridos. Por isso que eu disse a você, muitas pessoas, muitas vezes, vivem a igreja como uma associação, porque elas pensam, o que essa associação pode me dar de benefício? O que essa associação pode me dar de benefício? Ah, eles massageiam o meu ego. Ah, é um bom benefício. Gosto daqui porque massageia o meu ego. No primeiro confronto, você está fazendo errado. Não está mais massageando o meu ego. Não é uma boa associação. Eu preciso sair dessa associação. Preciso ir para uma outra associação, porque lá tem o amor. Lá eles cuidam. Isso é correto? Isso não é correto, queridos. O correto é você se sacrificar pelo seu irmão. Queridos, há pessoas que não sacrificam tempo. Há pessoas que não sacrificam tempo. Pasmem disso. Há pessoas que não sacrificam atenção. Há pessoas que não conseguem parar para ouvir, ela só quer falar. Ela não quer ouvir. Há pessoas que não sacrificam da sua atenção. Há pessoas que não sacrificam das suas finanças. Várias coisas fazem com que a gente não faça para o outro. Isso não é vivenciar a igreja. Porque o exemplo de sacrifício foi o sacrifício de Cristo. Pastor, mas eu preciso fazer isso? Precisa, irmão. É o pastor que usava a expressão, né, de que alguém chegava e falava assim, pastor, está acontecendo com o irmão isso. Aí ele falou assim, você ficou sabendo? Ele falou, sim, então você é responsável por orar por isso. Você é responsável por orar por isso. Já começa daí, né? Você também é responsável.
Eu sei que há circunstâncias onde o pastor, né, ele vai ser o mais indicado, né, para estar tratando com determinadas lutas, determinadas dificuldades. Mas quando nós entendemos a mutualidade, que é um cuidar do outro, eu posso fazer isso. Irmãos, quantas vezes você ficou sabendo de algo que precisava ser feito? Precisa responder, tá? Algo que precisava ser feito. E agora eu vou focar, tá, em algo físico mesmo. Algo físico, algo de fazer, manualmente. Quantas vezes você ficou sabendo de algo que precisava ser feito na igreja e você não tinha habilidade para fazer, mas você sabia que você podia estar lá segurando uma vassoura, passando um pano, abrindo, olhando a porta, e você não veio. Você não veio porque você não quis. Vai ter gente lá para fazer. Você não veio para dedicar o seu tempo. Você não veio para dedicar um apoio. Afinal de contas, tinha gente para fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que acontece? As coisas acontecem, mesmo você não fazendo. É isso mesmo. Só quem perde é você. Você perde de estar. Você perde de ver. Você perde de conviver. Você perde de servir. Você não estava. As coisas passaram. Quantas coisas já aconteceram na nossa igreja? Que você de repente falou assim, nossa, aconteceu, nem vi. Pois é, você não estava. Você não estava. Você nem lembrou-se de orar. Nossa, pastor, mas foi acontecendo? Foi. Eu quero que você saiba de uma coisa, alguém dedicou tempo. Alguém dedicou tempo. Alguém abriu mão de descanso. Alguém fez sacrifício para que as coisas acontecessem. Você está desfrutando, amém por isso. Glória a Deus, desfrute. Só que eu penso que você vai passar o tempo e você não vai vivenciar a igreja, enquanto você continuar distante. Espero que no seu coração a igreja não seja uma associação, onde você só espera os benefícios que eu posso receber. E benefícios diversos, irmãos, diversos. Espero que em você haja o desejo que houve naqueles irmãos da Galácia, de doar-se a ponto de arrancar o olho para falar assim, o benefício é para Paulo, eu quero o bem dele. Eu quero o bem dele. Ainda que essa enfermidade possa causar repulsa, não vai causar repulsa no meu coração, porque ele é meu irmão. Eu quero o benefício dele. Quantas vezes você pensou no outro, irmão? Sabe uma avaliação que você faz? Quando você está servindo e você quer que as pessoas adorem a você pelo seu serviço. Isso é um grande sinal. Outra coisa, quando você está servindo e as pessoas às vezes não estão fazendo como você está fazendo. Ou pior, quando você está servindo e as pessoas estão fazendo melhor do que você faz. Qual é o sentimento do teu coração? Nossa, mas não é assim. Não, podia fazer de outro jeito. Não, podia ser melhor dessa forma. Não, porque eu sei fazer. Não, sempre fiz. Por que você não pega o remo junto lá e fala assim, que bênção, olha só o que está acontecendo. Irmãos, pasmem, há pessoas que acham ruim outras pessoas fazerem. Pastor, nós somos pecadores mesmo. Somos, irmãos. Há pessoas que acham ruim que outras pessoas estão se envolvendo, que outras pessoas estão se sacrificando. Sabe por que isso? Porque no coração dessa pessoa, a associação está mais forte do que a igreja. Não vivencia, não se dedica. E era interessante que Paulo faz uma pergunta no versículo 15. Cadê essa alegria imensa de vocês? Porque quando eles estavam fazendo isso, havia alegria, havia dedicação, havia amor, havia mutualidade. Mas ele fala, cadê essa exultação? Então, quando há essa pergunta, há um cessar dessa alegria. Peraí, cadê a alegria? Cadê a exultação? Opa, o que aconteceu? Aconteceu algo. Versículo 16 diz, o que aconteceu? Eu tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade?
Ah, queridos, uma diferença de Paulo e daqueles judaizantes, ele não estava buscando ser agradado pelas pessoas. Ele não abria mão de falar a verdade. Ai, isso é um desafio. Isso é um desafio, nós temos medo de falar a verdade. Apesar de nós sermos o povo da verdade, nós temos medo de muitas vezes falar assim, irmão, isso não está bom. Ai, eu não posso falar. Ixi, vai ficar com raiva de mim, vai ficar de bico, e aí complica tudo. Então, quer saber? Deixa quieto. Aí você vai deixando quieto. Mas a bênção de sermos igreja, de novo, nós não somos investigadores, nós vamos pesquisar a vida do irmão que está fazendo certo, que está fazendo errado. Gálatas 6, Paulo vai tratar isso. Quem foi surpreendido em alguma falta. O que Paulo estava fazendo aqueles irmãos? Ele estava falando a verdade. Por exemplo, Gálatas, vocês são insensatos. Vocês estão agindo de maneira louca, de querer voltar a aperfeiçoar na carne, sendo que vocês foram salvos pelo Espírito de Deus. Eu estou dizendo a verdade para vocês. Gálatas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu receio que eu tenho trabalhado em vão por tudo isso que eu estou falando a vocês. Gálatas, eu quero dizer uma coisa. Se alguém está pregando outro evangelho, é maldito quem está pregando esse outro evangelho aí. Porque não tem outro evangelho. Foi isso que está dizendo aos irmãos da Galácia. Gálatas, eu só posso falar para vocês que vocês estão sendo fascinados por doutrinas estranhas. Agora, por eu chegar para você e falar a verdade, agora eu sou inimigo? Ah, então eu só sou amigo quando eu fico só falando coisa que agrada a vocês. É isso, irmãos da Galácia? Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. É o que ele está dizendo no versículo 17. Mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, os que tentam ganhar vocês, os que tentam agradar vocês, essa é a ideia do obsequiam. Os que ficam tentando agradar vocês, eles não estão fazendo da maneira certa. Eles não estão fazendo de maneira honrosa. Eles não estão sendo sinceros. Por isso, irmãos, que às vezes você vai ficar triste comigo, eu sei disso. Se você não está triste hoje, fica não. Mas se você estiver triste hoje, né? Eu quero que você saiba uma coisa, eu amo muito você. Seja você meu irmão, seja você minha irmã, seja você mais novo, mais velho, seja você homem, mulher, seja você jovem, idoso, eu amo muito você. Mas eu quero dizer a você que eu amo mais a Cristo. Então, quando tiver que falar a verdade para você, por mais que doa em você, e acreditem, não é fácil para mim, eu vou falar a verdade. Eu não vou disfarçar com você, eu não vou falar coisa para te agradar. Já passei por momentos difíceis, onde eu sabia que uma palavra que eu falasse para agradar, cessaria ali a questão. E está tudo certo, tudo resolvido, né? Aí sairíamos nós cantando de mão dada e saltitando, né? Mas não era verdade. E aí eu preciso negociar com o Criador. Falo a verdade que Ele mandou ou não falo somente para agradar? Às vezes eu me tornei seu inimigo. Nossa, pastor, o senhor falou assim. Nossa, pastor, o senhor fez isso. Nossa, pastor, mas vai ser assim? E aí eu preciso chegar para você e falar assim, vai ser assim. Com todo amor. Não é a visão minha, é a visão que a Bíblia coloca. É a visão que a Bíblia estabeleceu. Vai ter que ser dessa forma. Eu não quero me tornar um inimigo seu. Mas eu não vou fazer parte desses que ficam querendo agradar vocês e não são sinceros. Há um grupo lá na Galácia que estava fazendo isso. Qual era a intenção deles? A intenção deles, o que é? Dividir. Eu vou afastar o grupo da Galácia. Eu vou afastar esse grupo para que eles não tenham acesso. E sabe qual é a intenção deles? Versículo 17 está dizendo, eles querem fazer isso para receber o zelo, o cuidado deles. Então, ou seja, eu faço para eles, para receber deles. Qual era a intenção? Agradar a Deus? Agradar a eles mesmos. Então eles falam, esses que ficam tentando agradar vocês, querendo fazer esse zelo
extremo, esse obsequiar vocês aí, eles não estão fazendo com sinceridade. O que eles estão fazendo? Eles estão querendo afastar vocês. O zelo é bom, o cuidado é bom de um com o outro. Mas esse tem que ser feito de maneira clara. Não é só quando eu estou presente aí. Não é só quando eu estou presente. Esse zelo precisa ser mútuo, precisa acontecer, mas de maneira sincera. Não é fazer coisas para você. Olha o perigo, queridos. Faço coisa para você fazer para mim. Você tem agido assim, irmãos? Sabe o que acontece muitas vezes? Nós precisamos receber algo. E aquela pessoa, ela é o caminho para eu receber. Aí sabe o que eu faço? Eu agrado aquela pessoa. Já viu criança bem pequena? Né? Criança bem pequena, assim. E aí, você tem um doce, mas a criança nem aí com você. Mas você é a pessoa que tem um doce. Ela começa a chegar perto de você, né? Começa a falar com você, começa a demonstrar todo aquele carinho que ela não tem por você. Ela quer o doce. É à toa que depois que ela consegue o doce, ela já se afasta de você, já não quer mais saber de você. Acontece que muitos cristãos agem assim. O que aquele irmão pode me dar de benefício? Ele pode me dar isso, então eu me aproximo dele. Se ele não pode me dar, então não me aproximo dele. Por que pessoas se tratam melhor quando estão querendo alguma coisa e não se tratam assim normalmente? Isso é falsidade, irmãos. Isso é falsidade. Sabe assim? Eu quero algo com você, hoje eu vou te cumprimentar. Hoje eu vou falar com aquele irmão, olha, faz tempo que eu não falava com ele, preciso, porque na verdade eu tenho uma outra intenção, esse irmão pode fazer isso e isso por mim. Então eu me aproximo dele, trato bem, olha, aquela... Passou, conseguiu o que queria, acabou o relacionamento. É isso que Paulo está dizendo, que tem uns que estão fazendo isso. Agora eu, Paulo, sou inimigo por falar para vocês a verdade? É isso? Então quando vocês precisam de repreensão, e nós precisamos de repreensão, eu sou inimigo. Agora, quando eu falo que te agrada, o que você quer ouvir, aí eu sou seu amigo. É tão interessante isso que Paulo diz a Timóteo que haverá tempo que vão ter coceira no ouvido. Sabe assim? Se eu chegar para você e falar assim, olha, agora é só vitória, só vitória. Deus manda te dizer que essa semana de vitória. Você vai conseguir, você vai conquistar. Essa profecia veio para você. Recebe, toca a sua vida, agora é com você. Opa, rapaz, eu gostei disso. Que legal, semana que vem eu quero mais uma dose disso. Quando na verdade precisa falar assim, olha, você é egoísta. Você precisa mudar esse comportamento, isso não reflete a Cristo não. Sabe qual é a vitória? Você lutar contra o seu pecado. Essa é a vitória. Você é uma pessoa que lê as Escrituras, ora e confessa diante de Deus essa sua falha do egoísmo e vive para adorar o Senhor. Tira isso da sua vida. Não, esse segundo discurso eu não gostei não. O primeiro é melhor. O primeiro me agrada mais. Não, queridos, nós vamos falar a verdade. Nós vamos falar a verdade. Provérbios 27, 6 diz assim, ó. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Quando você fala a verdade, às vezes é causar uma ferida ali, causa aquela dor. Nossa, o pastor falou isso comigo, o irmão falou isso comigo. Não gostei, não. Daqui a pouco você passa a refletir e fala, não é que é verdade? Nem é que eu sou assim mesmo? Eu preciso mudar. Agora falando coisa só para te agradar? Só para te agradar? Isso é enganoso, queridos. Isso é falta de sinceridade, isso é hipocrisia. Paulo fala, não, para vivenciar a igreja não pode viver dessa forma. E ele continua dizendo, aliás, Paulo diz em 2 Coríntios 11:1, porque zelo por vós com o zelo de Deus. 2 Coríntios 11:2 diz isso. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade
e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto aqui, que tinha lá uns falsos apóstolos pregando na igreja de Corinto. Ele fala, peraí, gente, eu receio que vocês estão sendo enganados, assim como Eva foi enganada pela serpente. Mas eu zelo por vocês. Eu falo a verdade. Às vezes, queridos, muitas vezes na nossa vida, o que nós precisamos é de alguém que fale a verdade para nós. Nós gostamos de pessoas que falam as coisas que nos agradam. Claro que gostamos. Você não vai falar para mim que não. Que eu vou falar que você está sendo mentiroso. Né? Você gosta de gente que fala coisas que te agrade. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, você é isso. Oh, que coisa boa. Mas, muitas vezes na sua vida, o que você precisa é falar assim, olha, isso daqui não está legal não. Isso aqui não é uma boa coisa não. É interessante como nós damos ouvidos para um e para outros não. Os irmãos da Galácia estavam dando ouvidos àqueles que estavam falando falsamente, querendo só receber deles. Paulo era inimigo. Por isso que em versículo 9, né, 19, desculpa, queridos, versículo 19, Paulo faz esse algo que eu disse a você no início, algo emocional. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos outro tom de vós, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo usa essa metáfora. Paulo era um homem, né? Paulo não tinha dores de parto. Ele está usando uma metáfora ali. Mas a dor de parto é conhecida como uma das maiores dores que existe, né? Inclusive, na consequência do pecado de Eva, foram as dores de parto, né? Uma dor marcante na vida da mulher. Agora Paulo está falando, vocês são meus filhos, mas eu estou sofrendo novamente essas dores de parto. Ou seja, já passei pelo processo, esse processo geracional de vocês nascerem, e agora vocês estão me fazendo sofrer novamente? Novamente, irmãos da Galácia. Mas eu estou sofrendo isso com um objetivo, de Cristo ser formado em vocês. Então, às vezes, queridos, no vivenciar igreja, nós passamos por lutas que a gente só chega a uma conclusão. O foco deve ser Cristo. Porque eu falei isso uma vez, eu falei isso outra vez, eu falei isso outra vez. E mais correção, e mais correção, e mais correção. Claro, nós estamos naquele caminho de ser formados à imagem de Cristo. Olha a imagem de Cristo, a perfeição de Cristo. Nós estamos caminhando até lá. Até lá, são dores, são desafios, são lutas das quais nós passamos uns com os outros. Acontece, queridos, que há marcas dos quais nós sofremos, sabemos disso, como as dores de parto, né, da qual Paulo diz, mas há sofrimentos dos quais nós precisamos tomar cuidado quando nós fazemos outros sofrerem, tá? E eu vou dar algo particular, algo pastoral, tá? Tem um texto para mim que é muito marcante no meu ministério e o que eu entendo como pastor, né? Eu não estou advogando em causa própria, mas como pastor talvez eu vou parecer que estou advogando em causa própria. Mas é para você entender. Eu creio que essa ilustração ela encaixa perfeitamente no texto. Paulo diz que está sofrendo as dores de parto novamente pelos Gálatas, até Cristo ser formado a eles. O autor de Hebreus, ele diz algo muito rico. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Se você não quiser ir, eu leio para você aqui. Olha o que o texto diz. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. O que o texto de Hebreus diz? Você deve obedecer seu pastor. Você deve submeter a liderança dele. É isso. É tão claro quanto a isso. E eu vou te falar a verdade, né? Pois eles velam pela vossa alma. É a responsabilidade deles velar pela alma de vocês. Eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas. Vocês devem se submeter a eles, obedecer a eles, e vocês devem fazer isso com alegria. É isso que o texto de Hebreus
13, 17 diz: não faça isso gemendo. Deve ser uma submissão e uma obediência de caminhar juntos. Agora o final do texto é riquíssimo, queridos, que diz assim: olha, vocês obedeçam aos vossos guias, sejam submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, esse cuidado com relação a vocês, e não gemendo. Porque se vocês não fizerem dessa forma, vocês não vão ter proveito nisso. Isso não aproveita a vós outras. Então, o mal que você faz para com a liderança, quem não aproveita é você. Às vezes, o cuidado você fica fazendo gemendo, de tão difícil, de tão pesado que é. Eu sei que quando, pastor, mas o senhor acabou de ler Gálatas, Paulo diz que está sofrendo as dores de parto, novamente para com os irmãos da Galácia. É verdade. O foco de Paulo é correto, é que Cristo seja formado neles. Contudo, irmãos, Paulo está perplexo com essa atitude dos irmãos da Galácia. Porque o autor de Hebreus diz que essa vida, né, de igreja, essa vida de submissão e obediência não deve ser pesada. Eles devem velar pela vossa alma, pela alma de vocês, de maneira tranquila. Porque se vocês não se submeterem de maneira obediente, de maneira servil, vocês não vão ter proveito nisso. E é tão rico que Romanos 13 diz que aquele que resiste à autoridade resiste a Deus. Então o que os irmãos da Galácia estão fazendo peraí, agora Paulo, que era amigo, do qual eles sacrificaram no passado, agora Paulo é inimigo. Então agora, Paulo que fala a verdade para a gente, agora ele é inimigo, porque nós estamos dando atenção para quem? Para esses aqui, que estão tentando nos agradar. Agora Paulo, vocês são meus filhos. Esse processo da dor de parto, de gerar vocês, eu já passei por isso, vocês estão querendo fazer de novo? Vocês estão me fazendo passar de novo isso? Eu estou passando sim por isso com vocês, porque o meu foco é Cristo ser formado em vocês. Agora, eu não posso deixar de falar, Igreja da Galácia, eu estou perplexo com isso. Eu estou sem palavras. Eu queria falar de um outro tom de voz presente aí com vocês. Mas eu preciso ser claro com relação a vocês. Eu estou sem palavras. Irmãos, é muito ruim quando nós vemos resistências, né? De diversas partes, às vezes das duas partes, né? Mas é muito ruim quando a gente vê de uma parte, sabe assim, não querer mudar, não querer lutar. E você fica, parece que literalmente, como Paulo disse, sofrendo essas dores de parto para ajudar esse irmão, essa irmã a caminhar. Está na hora de caminhar, gente. O foco é a imagem de Cristo. Então, a imagem de Cristo, você vai ser confrontado com alguns pecados. Então, baseado na imagem de Cristo, não é o meu gosto, não é o seu gosto. É o que Cristo deixou como certo para nós. É um modelo para nós. Nós precisamos seguir esse modelo. É assim que nós devemos caminhar, com pastor e ovelhas. Mas parece que alguns cristãos amam a rebeldia, amam a resistência e tornam isso cada vez mais difícil. Você chega a essa perplexidade de Paulo. Paulo fala, peraí, vocês estão sendo insensatos. Vocês estão dando ouvidos para outras doutrinas. Vocês estão querendo se aperfeiçoar agora na carne, vocês foram aperfeiçoados no espírito. Vocês são nossos irmãos, mas vocês estão dando ouvidos àqueles que estão trazendo a lei. Agora vocês estão guardando dias e dias. Gente, vocês já conheciam, vocês serviam a outros deuses. Hoje vocês são cristãos, vocês têm acesso a Deus. Vocês estão querendo voltar para a religiosidade. Agora, vocês quando me receberam como mensageiro. Vocês foram carinhosos comigo. Vocês demonstraram alegria para comigo. Mas foi só falar a verdade para vocês. Aí agora eu sou inimigo de vocês. Gente, eu queria estar com vocês aí e falar de uma outra forma, mas o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo com vocês é perplexidade. Meu desejo é não ser... eu sei que nós vamos passar por lutas e diversos desafios, né, até Jesus voltar ou nós irmos para Ele. Mas, queridos, tem algo que eu desejo que aqueça o teu coração.
nisso que eu vou falar agora. O que você já conheceu da palavra? Faça uma análise. O que você já aprendeu de Cristo, da fé, de igreja, de Espírito Santo, da Bíblia? Essa prática que você tem, que você sabe que é errada, por que você não está lutando contra ela? Por que para você está sendo comum ser desse jeito? O que te impede, já que você hoje conhece a Deus, de mudar isso? Por que você deixou de lutar? Por que você deixou de orar por isso? Está errado. Isso precisa mudar. Eu sei que, como Paulo, o meu trabalho, o meu papel é te auxiliar, te confrontar, te consolar, te ensinar os princípios dos quais fazem com que você seja formado à imagem de Cristo. Mas eu não quero ser tomado de perplexidade. Depois de anos de caminhada, olhar para você e falar assim, você está voltando a essas práticas? Você está voltando a esse tipo de desejo, esse tipo de comportamento, esse tipo de conversa, esse tipo de reação? Interessante que essa expressão de Paulo é como se Paulo, assim, literalmente ficasse sem palavras. Meio que dizer assim para os irmãos da Galácia, eu nem sei o que falar para vocês agora. Eu estou perplexo. Eu estou realmente espantado. Eu estou atônito com vocês, irmãos da Galácia. Irmão, vamos lutar junto, meu irmão. Vamos lutar junto. Você está caminhando a imagem de Cristo, eu também. Então, a gente nessa caminhada, são lutas mesmo, nós temos os nossos jeitões, os nossos costumes, sabe assim, como a gente foi criado, né? Nós temos a nossa nacionalidade, nós viemos de tal realidade de família, nós nascemos em determinada região, eu sei de tudo isso, tem essas marcas que vieram conosco, mas isso faz parte do velho homem, hoje você é nova criatura. Nova criatura luta contra isso. Sabe aquela conversa maliciosa que você tem? Sabe aquela conversa de duplo sentido? Você não pode ter. Está errado. Só ficar pensando em coisa maliciosa, está errado. Sabe aquela brincadeira boba, constrangedora? Tem que parar com isso. Isso não faz bem. Fala coisa que edifica. Assim, cresça. Eu não estou dizendo que nós temos momentos de entretenimento, de descontração, de brincadeira. Temos isso, mas toda hora. Toda hora. Sabe, falta de amor, amargura. Gente, você está vivendo a nova vida em Cristo. É alegria, vivencie isso na igreja. Para de ficar com esse ranço de raiz de amargura de 50 anos atrás. Para com isso, está errado. Isso não faz parte do cristianismo. Deus já mudou sua vida. Por que você está desfrutando disso? Eu não quero, queridos, ficar perplexo de descobrir coisas em você, ou pelo menos ver você a cada domingo, a cada quarta, a cada encontro que a gente vai ter, vendo com perplexidade de falar assim, ainda com esse egoísmo, ainda com esse orgulho. Senhor, estou sofrendo as dores de parto assim como Paulo, mais uma vez. Mas se Cristo vai ser formado, eu vou sofrer essas dores de parto. Ainda que o meu desejo é o amadurecimento, isso é vivenciar a igreja. Se for para passar as dores de parto, nós vamos fazer dessa forma. Mas o foco é Cristo ser formado na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. Eu queria que você abrisse um texto comigo. Está em Romanos capítulo 8. E eu quero fazer essa leitura com você. Volta algumas páginas da sua Bíblia. Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Capítulo 8, e eu quero ler esses dois últimos versículos. Versículo 28 do capítulo 8. Preste atenção no que diz. Sabemos, capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Vou voltar, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aos irmãos de Roma? Todas as coisas cooperam para o bem. Rapidamente nós vamos esse versículo, opa, todas as coisas boas, né? Não, tudo coopera para o bem. Aquela luta que você está passando coopera para o bem. Sabe aquela luta contra aquele pecado que você está fazendo semanalmente, está cooperando para o bem. Sabe aquele confronto que aquele irmão falou com você, que você olhou para ele e falou assim, nossa, ele é meu inimigo. Não, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ele é seu irmão. Ele falou a verdade para você, coopera para o bem. Sabe aquele plano que você estava e você conversou com um irmão que não quis chover no seu piquenique, né? Mas ele chegou, você já pensou por outro lado? Talvez isso não seja uma coisa boa. Opa, não tinha pensado por esse lado. Me fez mudar os planos. Olha, Deus usou essa pessoa. Cooperou para o bem. Então nem sempre são as coisas boas aos nossos olhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Ele mesmo conheceu, Ele predestinou para eles tomarem uma forma, a forma de Cristo. Então, vivenciar igreja, queridos, é você saber que coisas cooperam para a nossa vida. Aquele confronto, aquela conversa, aquele aconselhamento, aquele encorajamento vai cooperar para o bem, porque você está sendo formado à imagem de Cristo. Esse era o foco de Paulo quando diz que ele estava sofrendo novamente aquelas dores de parto, porque o foco dele é que aqueles irmãos da igreja da Galácia, ainda que o deixasse perplexo, eles estavam sendo formados à imagem de Cristo. Quando você decide vivenciar a igreja, queridos, você está caminhando para ser a imagem de Cristo. Nós vimos que a imagem de Cristo, esse vivenciar a igreja é você desenvolver a unidade. A imagem de Cristo é você desfrutar de verdadeira comunhão. O Senhor Jesus chamou aqueles para comer à mesa junto com Ele. Vivenciar a igreja de Deus é você dedicar um ao outro. O Senhor Jesus deu a própria vida dele para nos salvar, a ponto de nos fazer família. Vivenciar a igreja é você ser corrigido quando necessário. Muitas vezes o Senhor falou com seus apóstolos coisas das quais eles não queriam ouvir, coisas das quais eles esperavam ouvir o contrário, mas o Senhor Jesus falou para eles sempre a verdade. Vivenciar a igreja é desejar o amadurecimento. É você ficar perplexo com algumas práticas, mas se é para ter a forma de Cristo, se é para ser formado a imagem de Cristo, nós vamos vivenciar a igreja. Que você deseja esse viver profundo de igreja. Não só venha, esteja, seja igreja. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de refletir. É algo tão precioso para nós, Senhor Deus, a igreja do Senhor. A igreja salva pelo Teu Filho Jesus. Nós queremos vivenciar esse viver profundo da Tua igreja, Senhor. Nós queremos amar a Tua igreja. Nós queremos nos dedicar uns aos outros, nos sacrificar uns pelos outros, amar verdadeiramente e não, Senhor Deus, querer os retornos, querer esse agradar que é insincero, que é falso, que é hipócrita. Nós queremos amar verdadeiramente, a ponto de nos dedicar e sermos também, em alguns momentos, Senhor Deus, tidos como inimigos quando falamos a verdade, mas nós não vamos negociar a verdade, Senhor. Nós vamos falar a verdade, nós vamos viver a verdade. Nós vamos a cada dia nos dedicar à igreja que foi salva pelo sangue do Teu Filho Jesus. Senhor Deus, que a cada dia esse amor que nós temos, que é fruto do Espírito, seja aumentado em nosso coração, na dedicação para com a Tua igreja. Que os irmãos amem a igreja do Dom Pedro, que eles se dediquem à igreja do Dom Pedro, que eles sejam irmãos que se preocupam e amam uns aos outros, amam os seus pastores, amam a sua liderança, amam os seus líderes de ministério, amam uns aos outros, vivam a igreja. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos pecadores, o nosso pecado pode trazer essas barreiras, barreira essa que foi quebrada por Cristo Jesus, mas nós amamos a igreja. Nós acreditamos, Senhor Deus, nesse povo que o Senhor ajuntou, porque foi salvo pelo sangue do Senhor.
e unido pelo sangue do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver a igreja. Ajuda-nos a cada dia, Senhor Deus, lutar para vivenciar a igreja. Porque lutando assim, Senhor, nós estamos caminhando segundo a forma do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ouvir o pós-luz.